que é que estamos a fazer surgir? Força de contra. Quanto mais peso eu meto na arco circular, maior é a força de contrafogo. Portanto, por um lado, eu resolvi o problema do arco circular, mas, por outro lado, agravar os efeitos nefastos da força de contrafogo. Por um lado, eu resolvi o problema das trações do arco circular, mas aumentava o valor da força de contrafogo. Crescia. E se crescia a força de contrafogo, a estabilidade deste bloco relativamente ao seguinte piorava. Portanto, isto podia tendência a fazer isto. Como é que os homens do románico faziam isto? Evidente que uma das consequências é não podiam ter grandes vãos. O vão ficava limitado. Hã? Pois, extremamente contra. Não, eu no românico não via contrafortes. Os arcos eram circulares. Essa é a grande característica do românico, é bem claro. Não tem nada, não é? E isto é circular tudo por aqui fora. Só há uma solução para resolver aqui isto. Só tem uma, qual é? Alargar a espessura das paredes. A espessura das paredes aumentar. Portanto, a quantidade de material utilizado naquele tipo de construção era elevada. Portanto, se era elevado, era mais caro. Portanto, a parede tinha que aumentar de espessura para conseguir suportar a força de contraforte que o impulso de lado que lhe era lançado pelos arcos circulares que tinham que ser grandinhos para eliminar as trações. A abertura de vãos nessas paredes também não era... Não, se fosse alivia a carga, você ali está a precisar do peso mesmo. Claro, era aquele boneco que fizemos há bocado, não é? Quanto maior for isto, mais isto tem tendência a rodar. Pode ser mais que isto possível. E aí é que veio o segredo do gótico que eles estavam ali a falar há bocado. Mas não é engenheiro, não. Não está mais à vontade. Portanto, acho que toda a gente está a perceber isto. No românico, o problema está na forma, na geometria das rodas que eram circulares. E essa gera trações. Para resolver o problema das trações, largavam-se a espessura dos arcos circulares, que eram o que os romanos também faziam. Das pontes deles, isso é visível. Só que quanto mais peso eu meto em cima, quanto mais eu alargo a espessura, maior é o impulso horizontal, maior é a força de contraforte da parede. E, portanto, mais eu me estabilizo a parede. Qual era a solução? Alargar a espessura das paredes. E, portanto, isto era uma construção não só cara e com pouca capacidade vencedora. Bom, nós hoje já percebemos a importância desta forcinha, aquilo que eu chamo de pré-esforço. Isto é um verdadeiro pré-esforço. Quem inventou o pré-esforço, hoje a gente na construção de velas, usa muito pré-esforço. Não há um ponto sem pré-esforço. Mas quem o inventou foi os homens do gótico. Perceberam qual era a função desta forcinha vertical. Então, nós estamos a ver que tínhamos a nave, as espessuras da nave tinham que se pôr na cultura, tinham que alargar, porque reparem que, fazer um corte por ali, em todos os pontos por aqui fora, nós tínhamos força de contraforte. Tínhamos aqui o impulso horizontal. Mas eles houve uma altura que perceberam a importância de ter força vertical no bloco. Não é? Se eu até pusesse aqui uma força aqui em cima, a ajudar o peso próprio do bloco, a questão que se punha a determinada altura, seja para os choros razões, eu não quero discutir isso deixo para vocês.
Mas em determinada altura, a questão que se punha era não ter um bloco, ou não ter uma parede com uma espessura relativamente grande. Em determinada altura, pôs-se o desafio de como é que eu consigo reduzir a espessura da parede continuando a ter uma cobertura em arco lá em cima e aumentar o vão e crescer em altura. Esse era o desafio que se lhe expôs em determinada altura. Eu quero ter paredes muito espessas, seja para fora ou quero ter paredes mais finas. Quero alargar o vão, o espaço grande, que era só este, e até que chegue à altura. Este era o desafio. Eles perceberam, em determinado momento, que se eu tiver este bloco, com esta força horizontal, o problema estava aqui na rotação do bloco. Mas eles, em determinada altura, perceberam o que é. Eu até posso deixar crescer a força horizontal, eu digo até é exagerar o tamanho dela, portanto, posso deixar crescer muita força contra fora, posso continuar a ter espessuras pequenas desde que eu consiga, problema de expressão, parir qualquer coisa que meta carga aqui em cima, vertical. Não. Se eu consigo fazer isto, tenho o problema solucionado. Consigo ter isto para diminuir a espessura, mesmo tendo forças contra fora elevadas. É inventar qualquer coisa que apareça aqui em cima. Este conceito é que eu chamo a invenção do pré-esforço. Foi neste momento que a humanidade inventou o pré-esforço. Por muito custo aos franceses, não foram os franceses, não foi o Freycinet que inventou o conceito do pré-esforço, foram os homens do gótico. Também eram franceses. Já não sei bem. Então, como é que é o resultado disto? Toda a gente pensa que, se eu fizer aqui uma coisa, qual é a principal característica do gótico? O principal elemento característico do gótico? O que é que és? As ogivas. Hã? As ogivas, aquela arte das artes para bolas. A altura. Chapato. Já entrou bem numa catedral gótica, principalmente das primeiras feiras. E viu lá um arco ogival, parabólico. É que não há lá nenhum arco parabólico. Os homens do gótico não conseguiram perceber a diferença, não conseguiram perceber a influência de ter arco circular ou arco parabólico. Não conseguiram chegar lá. Só já na parte mais final, passaram uns 50 anos, na parte final do gótico é que perceberam isso. Os primeiros não perceberam a diferença. Os arcos que você tem do gótico são circulares. Todos. Os primeiros góticos são todos circulares. Mas eles tiveram uma invenção. Foram geniais. Reparem que no românico tínhamos à volta corrida. Ponta a ponta. A força contra a força, em cada ponta havia uma forcinha. Por isso a parede era tratada. A parede era como se eu tivesse bocadinhos de pilares para aqui fora. Eu não podia esquecer nenhum bocadinho, porque senão havia uma força. Então o que é que eles se lembraram? E isso é que eu acho que eles foram geniais. Eles perceberam que tinham que fazer surgir isto. Isto tinha que cair do céu. Então eles esqueceram a continuidade da parede e decidiram, se eu tiver que escolher aqui pontos específicos e esquecer o que está entre estes pontos, esqueço. Mas eu continuo a ter aqui peso da cobertura, não é? Reparem o que é que eles estão, o que é que eles começaram a procurar. A força que veio da cobertura, eu aqui estou a representar só já a componente horizontal, a força que veio da cobertura é uma força inclinada. E o que eles disseram, o que eles perceberam foi o seguinte: este peso que está aqui, que gira junto das paredes de uma força inclinada, se eu conseguir redirecioná-la só para certos pontos, portanto aqui não transfiro carga, aqui não transfiro carga, se eu redirecionar só para estes pontos,
eu faço crescer muito o quê? A componente vertical. A força que vem da cobertura dá origem à força de ponta forte original, mas também dá origem à força vertical. E esta força vertical é estabilizadora. É aquilo que eu quero. Então, se eu, todo este peso que está aqui, vamos supor que aqui estão 1000 toneladas de pé. Temos aqui esta parede que tem, para facilitar as contas, 10 metros. Isso é um esquema em planta, não é? É, sim, nos templates. Mas supor que a parede da igreja tem 10 metros comprido. Estou aqui em cima 1000 toneladas. 500 vão para aquele lado, 500 vêm para este lado. Em cada ponto da parede no armário estão lá a ser descarregados 500 dividido por 10. Ou seja, 50 toneladas. O que é que eles perceberam? Se eu, em vez de descarregar ao longo das 10 toneladas, descarregar só em certos pontos, as 500 toneladas, agora eu tenho aqui 4 pontos, é dividido por 4. 500 dividido por 4 dá 200. Em vez de ter 50, já tenho 200 toneladas. Estou a fazer surgir, aumentar aqui esta força. Faço surgir e aumentar esta força. Fiz-me entender? Este é o segredo do gótico. Fazer aumentar, fazer aparecer esta força e fazê-la crescer. E eu faço-a crescer sem fazer muito. Só tenho é que redirecionar a carga para estes pontos escolhidos e não para o contínuo. Daí que apareçam, desculpa interromper, mas apareçam aquelas estruturas, digamos, em X, em planta neste caso, que vão ligar. Como é que eles fizeram isso? O problema é como é que se fizeram isso? Eles inventaram isso. Então fizeram arcos circulares. Arcos circulares. Daqui, aqui. Arcos circulares. Eles não conseguiram perceber a diferença entre o arco circular e o arco parabólico. Só que com isto, estes 4 embrulhos, tiveram por aqui outro, tiveram por aqui outro, tiveram por aqui outro, tiveram por ali outro. E, portanto, todo este peso que está aqui é transportado para este ponto, para este ponto, para aquele ponto, para aquele ponto. Ou seja, fizeram crescer a força horizontal também, evidente, a força do vapor, mas cresceu muito esta que está aqui. E, portanto, o bloco agora já tem aqui, além do peso dele, o peso dele já não conta, não é? Agora tem aqui esta força mortal que é transferida pelo próprio peso da cobertura. A própria cobertura gerou um mecanismo que estabilizou a parede. O próprio peso da cobertura é que é aqui o elemento que estabiliza a parede. É evidente que se aqui já não há carga, posso tirar as paredes e, portanto, aparecer-me só colunas, não é? E este é que é o segredo do gótico. É um verdadeiro pré-esforço. Mas depois, de facto, o arco em ogiva depois veio ajudar a descarregar em lá. Bem, quando eles começaram a perceber que se quisessem estreitar, portanto, diminuir a espessura daqueles arcos e da própria cobertura que lá está dentro deles. Porque, reparem, eles ao fazerem isto, as arquitetas podem me ajudar melhor, têm mais jeito para isto que eu. Eles ao fazerem isto, pôr 2 arcos quebrados em cruz, reparem que, se eu fizer um corte por aqui, qual é a forma que eu tenho para aquela cobertura? É uma forma deste tipo, que já não é circular, é aqui, parabólica, ou seja, já é autossustentável, já não gera trações, é só compressões. Portanto, eles quando fizeram arcos cruzados, não é? Estes arcos cruzados em cruz, vocês podem fazer isso, se fizer um corte por aqui, eu aqui tenho uma bola na mesma, não é? Depois tenho uma bola para ali, tenho uma bola para aqui, tenho outra para aqui, tenho outra para ali. Se eu fizer um corte aqui, há de reparar que o corte dá este desenho que está aqui. Isto já não é circular, já é parabólico. Portanto, já se autossustenta, já não tem trações. Certo? E aqui nestes arcos, a bola está lá a descarregar. Portanto, estes arcos que são circulares, estão brutalmente carregados. Portanto, anulam as trações que o próprio arco circular gera. Agora, sendo um arco circular, o peso que aquelas abóbodas
que já têm a forma parabólica, descarregam o ar, auto-estabilizam, forçam a estabilização do ar circular a duas trações. Certo? Mas quando eles começaram a perceber que ainda podiam estreitar mais a espessura, então eles passaram a fazer estes arcos já ogivais e estes. Mas há aqui outro problema também. Este ponto é maior, está uma cota mais elevada do que este. Porque este comprimento é menor do que este comprimento. Como são ambos circulares, este ponto está sempre uma cota mais elevada. Se eu fizer um corte por aqui, resulta outra vez arco parabólico, certo? Portanto, as abóboras agora lá em cima, as superfícies curvas que lá estão em cima já não são circulares. São ogivais, já são do tipo parabólico, portanto já lá não há trações. E, portanto, é evidente, voltando àquela questão do pendural vir cá mais cedo, é evidente nestas alturas a transmissão de conhecimento é lenta. Portanto, onde é que há uns anos envolvido na Sé da Guarda? A Sé da Guarda tem erros muito grandes. Conceição mesmo, quem construiu aquela igreja não dominou a essência do gótico. Esta cota está muito perto desta. Porque os materiais também se deformam. E o desenho que eles fizeram para lá, este ponto não está muito elevado. Ou não está muito elevado, isto aqui faz isto. Mais perto do circular. E, portanto, isto há apenas aqui, por isso é que de vez em quando lá chove dentro. De vez em quando tem que andar lá. Eles agora fizeram lá há uns 10 anos fizeram lá uma obra, meteram para lá os tirantes, e portanto aqui já não tem funcionamento gótico. Mas isto é que é a essência do gótico. E são arcos circulares. Mas é evidente, como tudo na vida, tem vantagens, tem desvantagens. Eu, ao conduzir a carga com um ponto, deixei de ter parede e passei a ter o quê? Uma coluna. Eu passei a ter uma coluna, de onde sai lá o arco seco. De onde sai este arco e deste sai lá 3 arcos. Se eu quisesse crescer em altura, tinha aqui um outro problema. Portanto, nós já vimos que o que eles buscaram foi grande força vertical aqui. Eles, com isto tudo, conseguiram foi criar aqui uma força vertical que veio dos arcos, e isto é que eu chamo de pré-esforço, uma grande força vertical. Que evita a rotação deste primeiro bloco. O segredo está cá em cima do primeiro bloco. Se eu conseguir estabilizar o primeiro bloco para baixo, já não tenho este problema. Mas tenho outro. Se eu crescer isto em altura, se eu fizer isto muito alto, eu tenho uma coluna. Esta força vai caminhar por aqui baixo, até que chega à fundação e vai para o terreno. E o caminhar ali é por tensão normal de compressão, é compressão. Todos vocês sabem, mesmo que são engenheiros, mas têm essa noção intuitiva de que se eu tiver compressões, o que é que acontece de certeza? O que pode acontecer? Formação. Esta formação já sei. Todos os materiais são deformados, ou seja, para transportarem o seu peso próprio. Portanto, sempre que há transporte de cargas, o material tem de trabalhar e o trabalhado material é os átomos a aproximarem-se ou a afastarem-se. E isso significa deformar-se. Se eu esticar, este elemento, digamos, a geometria dele, pouco altera, não é? Mas se eu comprimir, o que é que está a acontecer a ver? Em curvatura. É curvador. A forma, a geometria mudou. E, portanto, se eu quisesse puxar muito pela altura desta brincadeira, e a curvadura é maior, quanto maior fosse o quê? Quanto maior for o lugar. Quanto mais eu cresço em altura, maior é a curvadura. E, portanto, quanto maior é a curvadura, maior é a probabilidade, maior é o risco da coluna colapsar e vem tudo para cá abaixo. O que é que eu tenho que fazer? Largar. Ou Aumentar a carga? Não.
É pior. Quanto mais a carga aumenta, maior é o problema. Aumentar As contrafortes. o volume. Alargar isso é a solução. Mas isso implicava meter lá mais material. Não é? Implicava perder espaço. Se eu alargo, perco espaço. Se eu meto lá mais material, isso custa. Arco-portantes. Não, eles inventaram outra solução. Arco-portantes. O ar, portanto, também ajuda. E se for uma carga acima A da... solução não é estrutural, a solução é formal. Era mais larga em baixo ou mais estreita em cima? Trabalho. Foi trabalho. Como é que eles trabalham? Multidirecionalmente, relativamente às outras. É espacial. Qual é a grande característica de uma catedral? Tem que saber isto melhor do que eu. Pá. Qual é a grande característica de uma catedral óptica? Tem que saber isto melhor do que eu. Porque isso pode desenhar uma nave central. Depois puseram É espacial a solução. Eu tenho a nave central, não é? Se eu lhe meter aqui outra nave lateral, o peso desta trava este ponto. As naves. Por isso é que surgiram. E ainda tenho um problema daqui, por isso é que de vez em quando aqui, depois há umas coisas aqui através daqui no meio, para travar aquele ponto. As três naves surgem para tentar limitar o efeito da encurvadura. A outra solução é aquela de falar. Arco mutante, aqui no meio, cá para fora. Diga? Algumas têm 15. Agora, só mais um pormenor. Mas eu pensava que o arco portante era para, no ponto mais em cima, ajudar a... Ou seja, quando nós temos a força original que vem da cobertura, ela vem inclinada. E, portanto, o arco portante está na mesma direção que essa força original. Se eu quiser estreitar mais a espessura da coluna, se eu quiser estreitar mais a espessura da coluna, esta força que vem aqui, se eu puser aqui uma coisa destas, parte vem para aqui, mas há parte que vem para aqui abaixo. E, portanto, há menos componente horizontal. Exatamente, com o peso horizontal eu posso também estreitar isto aqui. Essa é uma função do arco botante lá em cima. Mas também tem arcos botantes a meia altura. Sim. Está aqui para travar este ponto. Para evitar que este ponto se desloque para aqui. Porque repare, qual é... Quando eu tenho isto, e se não tiver isto, portanto, quando eu carrego verticalmente, eu estou a carregar com uma força inclinada. A encurvadura é para o lado de fora. Nunca é para o lado de dentro, não é? Sim. Não é para o lado de dentro, é para o lado de fora. Portanto, o que tenho que travar é do lado de fora. Tenho que travar este ponto. Portanto, ou crio uma nave, ou continuo um arco mutante. Certo? E estamos quase a acabar. Só mais aqui um pormenor. Porquê é que acham que de vez em quando estão ali nos Jerónimos, quando você vai ali embaixo nos Jerónimos, olha, e de vez em quando está ali uma estátua, não há assim, tal. Lá em cima do topo da parede. Porquê? Porque aumentam a força vertical. Exato. Aumenta a força vertical. No gótico eles tiraram muito partido disso. Porque eu aqui estatuetas, não é? Pensa a estatueta, pesa umas toneladas, está lá, para forçar a compressão. A de estatueta é que é o pré-esforço. É a invenção do gótico. Bom, e sobre o gótico vamos mais dizer. Voltando ali àquela questão do aqueduto das águas livres, está a ver o que é o aqueduto das águas livres? São colunas, são peso colossal. O pré-esforço anulou as frases todas. Depois ainda por cima o arco ogival, o arco parabólico lá em cima, que também ajudou a limitar o aparecimento de trações. Agora, só para concluir, a construção pombalina, o sistema pombalino, foi no ver ao gótico muitas coisas. Nomeadamente foi no ver ao gótico a importância do peso, do pré-esforço. Por isso é que as paredes do pombalino, as paredes de fachada, são brutalmente grandes. Na casa do metro, mas começa com 1,20 m cá em baixo.
Eu vou parar lá em cima com 80 centímetros. Foram por aqui. A necessidade de eles perceberam que o peso para esforço é estabilizante nas paredes. Se nós virmos gravuras da época, quando ocorreu o sismo, vemos que o que se via é que os edifícios não colapsavam totalmente. O que colapsava era as coberturas dos pavimentos, é que aí as paredes mantinham-se em pé. Lá alguns edifícios que eles foram relativamente grandes, as paredes, a cobertura é colapsada, portanto, todo o belo do edifício ia para baixo, as pessoas ficavam lá abaixo e morreram. Então, o que é que eles perceberam? Eles perceberam que, para que a cobertura e os pavimentos não colapsassem, era fundamental que a parede do lado, quando se desloca para este sentido, a parede em frente se deslocasse também, tivesse um movimento idêntico, em termos de sentido. Por isso é que eles inventaram que o frontal pombalino só tem esta função, ligar a parede do lado à parede que está oposta, que é para pô-los a trabalhar em conjunto. Uma se desloca para um lado, a outra também se desloca para o mesmo lado. Para evitar que, se uma se desloca para este lado e outra para este lado, o que é que acontece? A viga que está aqui, o pavimento que está aqui, salta de uma parede, salta da outra, vai para cá abaixo. Os pombalinos, os homens do pombalino, também se inspiraram no gótico. Espero que encontrem o palmo. Posso fazer uma pergunta? O nosso, de acordo com aquilo que o Chico diz, o nosso gótico, portanto, aquilo que chama Manuel Lima, é caracterizado principalmente pelas coberturas que se aproximam do horizontal. Quer dizer, aquela característica dos Jerónimos, que é o mais típico, é que aquilo fica muito próximo do horizontal, portanto, é um arco muito negativo. Como é que se explica que eles construam isso? De um certo ponto de vista, é exatamente o inverso daquilo que se faz no gótico francês e no gótico alemão. Portanto, este arco não é circular. Este carro aqui, desde que eu consiga ter uma certa espessura, não gera trações dentro do arco, dentro da cobertura. Portanto, a cobertura não tem problema. Onde é que é o problema? O problema é aqui nestas ligações. É que a força contra a força pode forçar isto a andar para o lado. Não é por acaso que no Manuelino há estátuas a mais. As estátuas estão lá para dar peso. Não é a cobertura que transporta o peso, a cobertura é fina, tem pouca espessura, portanto tem pouco peso, não é a cobertura. Temos que lá pôr peso adicional. O problema é estar na ligação da cobertura, que é curva, com a parede aqui. Este ponto aqui é que eu teria aqui. É a força de contra-força. E eu resolvo os góticos, no gótico puro, como é que eles resolveram isso? Transferiram a carga toda, não para a parede, mas para certos pontos. Se eu não tiver essa carga toda, tenho que inventar, tenho que lá pôr, mas lá está. Voltando um bocadinho atrás, a questão da argamassa nos espelhos de alvenaria de jogo. Para forças mais localizadas, horizontais, não é importante para estabilizar a parede. Quando não temos muito peso na de jogo. Tenho aqui uma parede, não é? Tijolos. E tenho aqui a argamassa. O problema aqui está, porque o efeito que eu falei há bocado do Poisson é que se geram trações nos blocos, quer no plano da parede, quer para o plano fora, o plano perpendicular ao plano da parede, para o exterior. Portanto, e estas trações, ou o material suporta essas trações, portanto, o tijolo tem capacidade para resistir a essa tração, ou não tem. Também temos que perceber o seguinte, embora nós não sentimos isso muito, digamos, não é assim um problema muito grave, mas os edifícios estão todos sujeitos a cargas cíclicas. A simples variação da temperatura ao longo do dia é uma carga cíclica. A passagem dos caminhões pesados é uma carga cíclica. Qual é o problema das cargas cíclicas? Todos nós temos a noção que se eu tiver um arame, se quiser partir, o que é que eu faço? Dou utilizadores cerebrais para um lado e para o outro arame, partiu. O arame é um elemento metálico que até tem grande capacidade de resistir à tração. Mas a carga cíclica é do pior que é. A carga cíclica, somos estamos a ver, a total, ao final do tempo, parte. Todos os materiais sujeitos a cargas cíclicas têm um período de vida. Ao fim de um certo número de aplicações da carga cíclica, foi-se embora. Por isso é que os nossos governantes quando a gente constrói uma estrada rodoviária, é preciso perceber que ao fim de 4, 5 anos eu tenho que ir intervir na estrada rodoviária. Porquê? Porque a
passagem do caminhão, os carros beliscam a estrada, não fazem nada, os caminhões, cargas pesadas, cada carga que passa o caminhão carregado, vai lá, passa outro caminhão, vai lá, passa outro. Aquilo é uma carga assim, como eu estou a partir do arame oscilar. Ao fim de passagem ali um certo número de caminhões, o pavimento, o material luminoso, rompeu. O pior que há, por isso é que os sismos são perigosos, porque são oscilações, são cargas cíclicas, os materiais mais artesanais, arremassas, botões, coisas do género, ao fim do meio de oscilações provocadas por sismos, desfazem-se em areia mesmo. Bom, portanto, aqui, a argamassa, neste funcionamento global da parede, é prejudicial. Está introduzida a ação e o bloco não tem grande aptidão para suportar a tração. Vem o sismo. Quando vem o sismo, num instante tem trações, no instante seguinte tem compressões, mas é uma carga cíclica. Este efeito de andar aqui a oscilar, quando tem trações, então é mais grave. O mínimo de grave e o bloco está partido. E a casa está meio de chão. Eu não percebi muito bem a pergunta. Se empregássemos uma força horizontal, imaginando, por exemplo, no momento qualquer a meio da parede de tijolo, sem massa, Não, já percebi agora. Tenho aqui uma parede. Tijolos, não é? E a parede é uma parede jarreira, uma parede divisória entre dois blocos, não é? Se eu puser aqui a mão e empurrar, é óbvio que isto roda assim, portanto há trações deste lado. É evidente que a argamassa aqui ajuda a isto a não rodar. Mas o efeito da argamassa é muito baixo. A argamassa suporta, já tem que ser muito boa a argamassa para suportar 2 kg por centímetro quadrado. Isto não é nada. Eu com a minha mão provo muito mais que isso. Se eu estou a pensar que daqui a pouco é assim, não é? Que resolve um problema com a argamassa para este bloco não rodar o seguinte, uma criancinha ainda é que eu consigo colocar mais que 2 kg por centímetro quadrado. Mas aí nesse efeito é evidente que aí, nessa situação específica que me está a falar, é evidente que a argamassa é bom. Porque liga, cola o bloco de cima ao bloco de baixo. Estava a falar é quando ela está comprimida, verticalmente. Quando está comprimida verticalmente, o efeito de comprimir faz aparecer trações. E estes materiais de trações trabalham muito mal. Porque não sei o sismo, a bola da tração ainda sobe, e o sismo, como é uma ação sísmica, cada osciladela vai degradando a resistência, vai gastando. O sismo gasta resistência em cada osciladela. Tirou uma parcela da resistência. Na oscilação seguinte, tira a outra. Na oscilação seguinte, tira a outra. Ao fim do meio da oscilação, dá a resistência. Pronto. E espero que tenham gostado. Se querem que eu fale outros assuntos, eu posso falar. Política, pessoas. Só uma pergunta que sempre me ocorreu, que é como é que funcionam aqueles muros de pedra, não é? Porque eu agora estava a pensar nisto e na beira, pelo menos, esse muro brutais em pedra e normalmente não tem impacto. O peso. É o peso. É só Quanto mais uma questão pessoa, de peso. melhor. É. E depois não são muito largos. Sim, mas mesmo assim. Quer dizer, são turbos grandes, mas aquilo parece quase um equilíbrio, não é? Depois de um lado tem a terra toda e do outro lado está um vazio. É o peso. O segredo é o peso. É evidente que, e ainda voltando àquela questão, quando nós estávamos aqui a falar de igrejas em que o material era escolhido, não é? Quer dizer, eram os meus blocos, mas com poucas irregularidades, poucas anomalias, poucas fendas, poucas microfissuras, blocos novos, escolhidos a dedo. Quando nós não temos a possibilidade, ou porque não temos dinheiro, não é esse material, para ter blocos muito bem desenhados, digamos, com poucas anormalidades, poucas fendas, poucas fissuras, temos que usar pedrinhas mais soltas, não é? Mais pequeninas. E até para construir, para as encaixar uma geometria popular ou uma parede em altura, elas próprias deslizam umas das outras e se desmolam. Aí a argamassa tem este efeito, digamos, quase que colar pedrinha a pedrinha. Mas temos que ter a noção, para conformar a geometria. Mas temos que ter a noção que essa argamassa, os galheiros aqui em Lisboa, os galheiros usam muito isso.
temos que ter a noção que essa argamassa ou essas escolas, quanto menos quantidade, melhor. Elas estão lá, mas fragilizam também. Conformam a forma, porque conseguem pôr os blocos que se encaixem uns nos outros e fiquem ali direitinhos e, portanto, não se desmoronam. Mas temos de ter noção que isso dá conformidade, mantém a geometria, digamos, de pé, mas é negativo. E, portanto, quanto menos quantidade, melhor. Por isso é que certos edifícios de alvenaria antiga, que se podem chamar de alvenaria de pedra, alvenaria de pedra, se põe os blocos estão bem desenhados, estão bem cortados. Esses edifícios são o pior que é quando vem o sismo, porque aquilo salta tudo, desmorona-se mesmo. Mas quando não temos pedra boa. Também havia construções que tinham as paredes interiores em pedra, mas depois uma grande parte em argamassa exterior, que seria o reboco exterior. Não está lá a fazer. Isso já é outra coisa que não está lá a fazer. Só está a impedir, está lá a impedir as unidades, está lá a ter efeitos uma técnicos. fase terrível que era picarem o reboco todo para ficar a pedra à mostra, que era uma Aliás, pedra. diga. Na zona de Viseu faz-se isso. Na zona de Viseu. Se forem ver os anais históricos, Agora já começa a pôr o reboco outra vez. se forem analisar, digamos, o histórico de quando ocorre o sismo, passam-se coisas fabulosas. Istambul, na nossa década, portanto, na nossa época, na nossa geração, já sofreu 2 grandes sismos. E um dos sismos foi muito interessante, que ainda não tem 20 anos, acho que é o último grande sismo na Turquia. Foi muito interessante porque e a Turquia, deste ponto de vista, é um país moderno. Os regulamentos e os códigos da construção de edifícios atendem à problemática dos sismos. Portanto, os edifícios modernos que os turcos construíram são, do ponto de vista sísmico, cumprem com as melhores tecnologias. Não ficam atrás dos nossos, nem dos americanos, nem dos franceses. Portanto, eles têm uma boa engenharia. E no último, que foi há uns 20 anos, principalmente em Ankara, verificou-se isto. Os edifícios modernos não estão armados. Não pesaram. Espero que não pesaram. E os edifícios antigos estão frios, bem, ficaram lá direitinhos de encontro. Porque isso tem a ver já com outra problemática. O grande problema, quando nós separamos a função estrutural do resto do edifício, é o centro de rigidez da estrutura não coincide com o centro de gravidade do edifício. E, portanto, se não coincide, temos torções instaladas na estrutura. E a torção é o pior. Então, a torção cíclica, isso nem barra de braço aguenta aquilo. Quase que por decreto-lei devia ser obrigatório que todos os edifícios que constroem centro de rigidez coincidem com o centro de gravidade. O que é o centro de rigidez, exatamente? É fácil de perceber, eu vou dizer isto numa linguagem simples. O centro de gravidade, eu acho que toda a gente entende. Se eu tiver esta planta quadrada ou retangular, o centro de gravidade está aqui no meio, o cruzamento destas duas diagonais. Este é o centro de gravidade. O que é o centro de rigidez? Vamos supor que tenha 4 pilares. Um aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. O centro de rigidez é o centro é o ponto em que os 4 pilares rodam. E como é que se tem isso? Neste caso aqui também simples. A diagonal deste, a diagonal daquele, e dá aqui o centro de rigidez. Portanto, o centro de rigidez está ao lado do centro de gravidade. Se eu tiver um sismo neste sentido, a força sísmica é correspondente à massa, ao peso do edifício. E tem um ponto de aplicação. Qual é? É o centro de gravidade. Portanto, a força sísmica surge aqui. Como o centro de rigidez está ali, esta força sísmica roda em torno do centro de rigidez. Ou seja, o edifício faz isto. E isto é o pior que há. Quando nós construímos um edifício de alvenaria estrutural, que é o caso das construções românicas e góticas, por isso é que as igrejas góticas, os sismos passam por elas, não acontece nada. O centro de rigidez coincide fatalmente com o centro de gravidade e, portanto, a força sísmica nunca tem excentricidade com a centro de rigidez, portanto, não provoca torções na igreja. Por isso é que elas estão aí, os sismos vêm e vão e elas continuam. Até que há uns tempos atrás, os regulamentos, até uns tempos atrás, continua, isto é um problema do legislação. O arquiteto faz o projeto de arquitetura, o engenheiro faz o projeto de engenharia, e ninguém vai ver se o centro de rigidez coincide com o centro de gravidade. Quando vem o sismo, o resultado
É um bocado negativo. No sismo da cidade de México, que foi em 1970, no ano do mundo Elso, verificou-se uma coisa interessante. Uma rua, outra rua, e os edifícios que tinham à frente e do outro lado. Por causa disso, os edifícios, mas vá lá que vão começar a rodar. Está à frente, está para frente. Era mesmo, era areias embaixo, portanto as fundações estavam. Onde é que chega? No México. No México. Temos vários edifícios, mas quando seja por isto. A obra exótica, do ponto de vista estrutural, foi quando verdadeiramente esta estrutura foi bem pensada. viu o mar. Cheguei a Corinthians e depois deixei ali a Corinthians. Para o fim do dia. Querem fazer mais perguntas? Falar de qualquer coisa? Os primeiros hoje já aprenderam uma coisa. A massa não é bom. E... Diga se é que aparecem tantas fissuras nas almenas. Diga. Por isso é que aparecem tantas fissuras nas almenas que vão passar. Quanto menor for a espessura, melhor. Às vezes vejo, as pessoas pensam puxar pela espessura da argamassa. Quanto mais puxar, quer a vertical, a roco, quer a horizontal. Quanto mais espessura, pior. É melhor fazer a alvenaria tipo leve. Hoje começa, vamos lá ver. Nós é que somos um povo. Eu tenho um pedido para ir, Gustavo. Nós é que somos um povo muito inteligente e sendo tudo rico. Que os nossos vizinhos espanhóis, o grosso da construção é a alvenaria estrutural. Em França, o grosso da construção é a alvenaria estrutural. Portanto, não há cá estrutura. Para as vivendas normais, não há cá estrutura de toda a maneira. É a alvenaria estrutural. A alvenaria estrutural, mas tem esta vantagem. Sempre as regiões conhecidas 100% de gravidade. Portanto, as questões ecológicas eliminadas para nós. Há uma regra básica que é esta. Quantos mais materiais eles estiverem a trabalhar em conjunto, pior. Quanto mais materiais estiverem ligados entre si, a probabilidade de haver chatice é maior. Portanto, se nós eliminarmos logo a estrutura normal, nós estamos logo a eliminar ali um materialzinho. Portanto, estamos logo do lado da prevenção. E hoje há países em que o grosso da construção, estou a falar das vivendas normais, são em alveias de tal, não usam lá a estrutura normal, os próprios americanos, os canadianos, na Nova Zelândia até há sismos, topográfica, andar ali com sistemas, os sistemas tradicionais que nós usamos aqui na Europa, acho que a realidade é a rua, pode-se usar perfeitamente alveias de tal. E podem-se criar sistemas em que a quantidade de argamassa que está junto é enorme. Hoje estão sistemas já patenteados que não há argamassa nas juntas, do mesmo estilo, Em Espanha o sismo também é mais grande. Diga? Não é tão exigente o sismo em Espanha. Não é? Não, sou de Espanha. Não é há 4, 5 anos que houve um sismo ali. Lá, e há alguns edifícios que colapsaram. Por engraçado. Também temos regulamentação. Por engraçado, mas aí também, o sismo ali foi mediano, a pancada não foi grande. Mas foi os edifícios modernos, que estão armados, que tiveram mais problemas, não foi os edifícios antigos. Porque os edifícios modernos têm este problema do centro de estabilidade. Ninguém é isso. Eu não sei se todos têm a noção do que se passou a seguir ao nosso sismo de 1755 aqui em Portugal. A gente está a precisar de um problema que é este problema. Isso não, professor, isso Só uma parte. Para resolver o problema das finanças, eu acho que estamos a perceber como é que isto é um problema. tem que se liga essa coisa. Mas os homens, os engenheiros arquitetos do Marquês de Pombal inventaram um sistema em que eles perceberam isto. Eu aqui vou dizer uma coisa que os senhores arquitetos vão dizer, pá, que barbaridade, que blasfémia. Quando a gente vê, ler alguns artigos, às vezes até ao ver a figura, como ver ali, aliás, os urbanistas, ruas paralelas, ortogonais, espírito iluminista,
prenderam isto no banqueiro, pum, pararam daí, esqueceram de nada disso. Os engenheiros e os arquitetos do Marquês, o Marquês tomou uma decisão, que eu penso que isso é ainda melhor que eu. Durante 3 anos ele isolou a zona que o danificado, isolou com guardas, ninguém estava lá dentro. E disse aos seus engenheiros, eles vão lá para baixo perceber o que é que se passa e inventem um sistema que suporta aqui um sismozinho. E os tipos, quando andaram para lá passear, começaram a perceber que havia edifícios que não colapsaram, ficaram de pé. Havia outros em que as paredes ficaram de pé e colapsaram os pavimentos. E outros colapsaram totalmente. Mas houve uma altura que se fez um clique lá dentro. Perceberam isto? O centro de rigidez tem que incidir com o centro de gravidade. O centro de rigidez, o incidir com o centro de gravidade, é outra coisa. Já agora, não tenho aqui um boneco para perceber isto também. Se eu tiver um edifício que tem aqui uma parede aqui e outra parede aqui, se este pavimento for um pavimento muito flexível, barrotes de madeiras passados de qualquer maneira e, portanto, que permite que esta parede, o vento se tem que sentir que esta neste, portanto, chamamos isto de pavimento flexível. Quando ocorre o sismo, pode, se o centro de rigidez não coincidir com o centro de gravidade, pode ocorrer este fenómeno que eu estava aqui a pôr, uma torção sobre o eixo vertical do edifício. Isto é o pior que há para o edifício, para o estrutor. Para resistir a esta torção, tem que aparecer uma contra-rotação, que é quem vai executar as paredes. Só que como este pavimento é muito flexível, a contra-rotação é a estrutura atómica deste material desenvolve-se assim, na periferia. Não é? Isso que eu contraria aquela. E esta é a mesma coisa. Há bocado eu pus aqui uma expressão que eu vou outra vez pôr. O momento desta rotação é o valor da força, são estas forças que se desenvolvem aqui, vezes o braço. O braço aqui é a distância destas forças, é a espessura da parede. É a espessura da parede. Se eu agora fizer isto, tudo parede, portanto, tenho aqui nós que pertencem a esta parede, que pertencem àquela. Este nó aqui tem que ser muito bem feito. Nós chamamos que tem que ser um nó rígido. Reparem que agora o movimento que contraria a torção do sismo já é uma força que aparece aqui, outra 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 que aparece aqui. Portanto, esta força é o valor desta. E o braço agora, reparem qual é o braço. O braço agora não é um braço, é um bração. É o lado do edifício. Ou seja, os engenheiros do Marquês perceberam que eles tinham que criar lotes quadrados ou retangulares, com parede a toda a volta, para dar grande rigidez à pressão, quando viesse sismo. Se o lote é retangular, estão a ver o que é que vai ser envolver da rua, não é? Os arquitetos, os urbanistas têm que pensar um bocadinho melhor nisto. Isto não é só o espírito iluminista do norte da Europa. Eles perceberam que o lote tinha que ser retangular, com parede a toda a volta. Portanto, se o lote é retangular, obviamente, usei na rua, vai ser também uma maior para a altura das coisas. Diga. O desenho do meio desenhou um binário e no outro lado. É também binário. Só que neste aqui, como isto é um pavimento flexível, esta parede não entra em contacto com esta. E cada uma trabalha por si. E, portanto, a própria parede tem que produzir o seu binário.